Nova entrevista de hoje, a gente vai falar sobre um movimento que cresceu muito mais durante a pandemia. Uma explosão de poesia. Todo mundo sabe, né? Todo mundo gosta de poemas, né? Lembram, sempre fazem lembrar alguém ou algo. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui ela que é jornalista, escritora, ela também é cineasta e é poeta. Vitória Régia Sampaio aqui, paulistana, morando na Bahia desde a década de 80 e que se apaixonou pelo estado, né, Vitória? Seja muito bem-vinda. Totalmente apaixonada, foi amor à primeira vista e nunca mais tive sossego, né? Depois que eu conheci aqui em 82, só consegui morar aqui a partir de 88, mas nunca me arrependi desse passo que eu dei. E foi com um filho pequeno que eu vim para cá, com o filho embaixo do braço, eu me separei lá, e ele não tinha nem um ano, e eu vim para cá sem saber onde ia morar, onde ia trabalhar, mas eu não me arrependi nunca. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, realizar meu sonho. A todo instante eu me beliscava, meu Deus, eu estou aqui, eu estou aqui. Agora, o que foi que fez você vir para Salvador, na verdade, para Bahia? Você veio direto para Salvador? Salvador, porque foi para o casamento do meu irmão, ele veio primeiro, trabalhava no IPAC e se casou, e aí viemos para o casamento dele. E eu fiquei alucinada, minha mãe também, e em dado momento o meu sonho com o dela se concretizou, mas tinha que ter o meu filho ainda. Aí só viemos quando eu já tinha meu filho pequeno. E o que foi que te encantou? Encantou a sua mãe, te encantou aqui em Salvador? A gente, né, o povo, né, que diz que é muito receptivo, hospitaleiro, o quê? Olha, primeiro foi o clima, esse calor permanente, as belezas naturais, sobretudo a história, o centro histórico, porque fomos morar no Pelourinho, escolhemos morar no Pelourinho, no Largo do Pelourinho, onde, e na época em que o Pelourinho ainda não era reformado, era marginalizado total, no Casarão 16, em frente à Igreja do Rosário. Moramos eu, minha mãe e meu filho. Em seguida, ela adota mais uma menina aqui, que registra no cartório da Sé, no Pelourinho. Então, a gente ficou alucinada. E pelas pessoas, eu ainda digo que o povo baiano ainda é o melhor de tudo, supera ainda todos esses itens que eu falei. E você tem uma história muito forte com o Pelourinho, né? Muito forte, muito forte. Além de você morar, você retrata o Pelourinho, né? Eu faço pesquisas, eu faço documentários sobre o Pelourinho, porque eu morei ali, conheço muita gente, até hoje tenho ligação umbilical com o Centro Histórico de Salvador. E o que fala seu documentário sobre o Pelourinho? Sobre os pintores de rua. A história. Os pintores de rua, as pessoas, os mestres que eu conheci Neguinho do Samba, conheci Mestre Prego, conheço até hoje meu grande amigo Clarindo Silva. Ah, Clarindo, grande referência 13, da Cantina da Lua. A Galeria 13 de Deraldo Jornalista também. Retado. Grande, ele tem que ir para a Academia de Letras, porque hoje é um grande escritor da cidade da Bahia. E a cara do Pelourinho, né? E tá bem na porta do Pelourinho mesmo, também é a cara do Pelourinho, né? Também. E aí você veio para cá, para Salvador, se apaixonou pela cidade. Total. E você tem essas funções todas, você é multi, né? Você é cineasta, você é pesquisadora, eu cheguei aqui escritora. como professora. Professora de quê? De letras? De português. De português. E depois ainda me casei, parei um tempo, voltei para a universidade, fiz BI Artes, cinema, fiz jornalismo, então hoje eu tenho várias graduações. Nossa, você estuda muito, né? E até agora hoje, ainda faço especialização em arte e educação pela UFBA também. Estou concluindo fazer o TCC sobre minha mãe, que é a razão de tudo aqui. Mostra aí, Dona que parece Clotilde Sampaio. Leila Diniz. Parece, quem, gente, que parece a gente disse? Sofia Loren. Sofia Loren, que mulher parece bonita a mulher é essa. de Mas Hollywood. você também é muito bonita, então você puxou a sua mãe, né? Dizem. Muito bonita. E ela, sua mãe, é Clotilde? Clotilde Sampaio. Sua mãe, ela também escrevia poemas. O tempo inteiro. Permanentemente ela escrevia. Ela andava com papéis enormes, eu ia trazer, esqueci, papéis de embrulho que havia nas lojas, nos mercados. Então ela dobrava em várias partes e escrevia. Depois trazia na bolsa. Mas onde é que ela declamava esses poemas ou ela guardava para ela?
Não, os poemas dela, o detalhe é esse, que ela não declamava os poemas dela. Ela escrevia... As mulheres não tinham espaço para assumir suas poesias. As poesias, a gente falava as poesias de Fernando Pessoa, de José Régio, de Mário de Andrade, de Carlos Drummond. Poesias que já Cecília existiam Meirelles, de grandes, né, referências. Já dos conceituados, já dos cânones da literatura. Mas a dela mesmo? Não, raramente declamava. E nem dizia que era poeta. E por quê, você acha? Por causa disso, porque as mulheres não tinham vez. Ela nunca assumiu. Mulher não sabia fazer poema? Será? Sempre soube. É isso, sempre será? soube. Mas aquele machismo? Não, os homens estão na cultura, nas artes, há milênios. Há milênios. Eles são preponderantes nisso. Há milênios. E nós estamos defasadas nisso há milênios no mundo, no universo. E eu só percebi isso, né? Porque em vida ela só lançou esse livretinho na Cantina da Lua em 92. Olha, tá vendo a sua proximidade mais ainda, né, com Clarinda? Exato, total. Foi na cantina, porque ela tinha uma mesa cativa. Está escrito. Ficava escrevendo lá na cantina dele e lançou na cantina dele. O único. Ela tem lá em casa 4 baús de escritos da minha mãe. Quando ela faleceu em 2010, isso aqui ela lançou em 1992. Quando eu comecei a trazer o acervo dela, que ficou sob meus cuidados, de São Paulo para cá, eu falei, meu Deus, como é que alguém escreve tanto e publica só isso e de uma forma meio clandestina, porque não é oficial, não tem ISBN, sei lá, né? Sim, não foi... Não é oficial, não é um livro publicado assim não, como foi um feito livro. Numa gráfica do Pelourinho e lançou ali, pá, só isso. E qual como é o fosse estilo? Um cordel. Qual era o estilo que sua mãe Aqui empregava? são sonetos. Ela era discípula ou coligada com Flor Bela Espanca, de Portugal, que é a maior sonetista do mundo. E ela tinha uma ligação espiritual com Flor Bela Espanca. E ela faz no início, desde o início, que foi quando ela tinha 23 anos, que ela conhece um grande amor da vida dela e começa a fazer sonetos. Poesias, mas predominantemente soneto. Eu não sei, é desafiador. Quais são os estilos de poesia? Você fala soneto? Sim, porque os poemas são ou versos livres, os versos dela se libertam na Bahia. Porque até então ela aprendeu que eles tinham que ficar numa forma. E soneto, eles têm 4 estrofes, 2 estrofes com 4 versos, todos com rima, e mais 2 estrofes geralmente tem rima. Tem rima, tem uma métrica, tem um ritmo, né? E tem 2 estrofes com 4 versos e as 2 finais com 3 versos cada, sendo que a última linha tem que ser a chave de ouro do soneto. E ela dominava isso, é muito raro, esse formato. Você segue essa linha da sua mãe ou você é mais atual? Ninguém no nosso grupo, que já somos mais de 40 poetas desde 2015, então quando eu comecei a trazer o acervo dela, que eu percebi que, meu Deus, se isso aconteceu com a minha mãe, que ela não publicou nada, com certeza existem outras mulheres que escrevem e que ou jogaram tudo fora, ou desprezaram, ou não têm segurança de mostrar. Olha, eu faço, eu escrevo. Porque não havia. A mulher não... Entendeu? A mulher, minha mãe não gosta muito que fala poetisa, ela até fala um verso que ela não gosta. É isso que eu queria saber de você. Ela não gosta. Por que existe essa nomenclatura agora, né? Porque geralmente a gente conhece as mulheres que fazem poemas, ou até mesmo as mulheres dos poetas, poetisa. E agora é denominado a mulher que fala, que escreve poema, poeta. Poeta. Por quê? Ela fala poeta e não poetisa, por favor. Entendeu? Porque ela acha que é uma pejoração. Ela coloca até o nome do poema dela aqui. É uma pejoração mumificada. Poeta e não poetisa, por favor. Desculpem-me a imodéstia um tanto ousada. Por mim, por todas as mais, um tanto nem tão caladas, conformes no ofuscar
do algum valor. Poeta, sim, senhores. E por que não? Só por sermos mulheres? Oh, que ojeriza! Eu não me calo mais a este calão com que nos denominam só poetisas. Que é linda, é feminina, é delicada, seja o que for. Não, nada há que justifique essa pejoração mumificada. Poeta não tem sexo e, se sexuada, pende a mulher. E quer que a reivindique a supraessência do sentir. Mais nada. Olha que lindo. O Tio de Sampaio, ela fez isso em Sua 1987, minha mãe. Então ela argumenta que por que poeta? Porque ela considerava que poetisa era uma coisa... Não, você não é poeta, você é uma poetisa. Uma coisa pequena, depreciativa, né? Diminutiva. E ela não aceitava. Já chega o quanto já nos calaram. Mas quando foi que o poema em si entrou na sua vida? Foi quando sua mãe morreu e você resgatou isso? Fez, não, eu também gosto de escrever, eu sou jornalista, eu sou escritora, né? Foi por conta disso ou não? Você já tinha? Já era uma coisa que veio hereditário, né, dela? Jornalista eu me formei há 3 anos. Né? É recente que foi a minha última graduação na UFBA. Não, a poesia nasceu em mim na cama, ao acordar. A gente dormia junto, porque minha mãe era viúva. Então dormíamos os 4, todos com ela, e ao acordar ela pegava um livro. Seus irmãos e ela, né? Ela pegava um livro e a gente estava lá, acordando, e ela tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Jamais esquecerei nas minhas retinas que tinha uma pedra. E a gente, meu Deus, o que é isso? Melhor do que acordar com um grito da acorda. E aí era ela todo falava, dia isso? Toda manhã. Entendeu? Poemas de Drummond, de Manuel Bandeira, de Mário de Andrade. E hoje você se lembra como, né, uma recordação, né? Uma recordação aquele momento preciosa, que a gente, aquela coisa que quando você é criança você não tem noção do valor, mas depois você vai processando, faz falta, né? Vai processando. E aí a poesia voltou quando eu fui fazer letras, ainda em São Paulo. Né? Foi sua primeira graduação? Minha primeira graduação. Mas eu não fiz letras porque eu queria fazer... Não, eu queria fazer engenharia. Mas só que eu passei em letras e vou fazer. Nossa, foi por outro caminho, viu? A vida faz umas coisas assim que não é o que você pensou que seria. Mas a vida é que sabe, Deus é que sabe das coisas. E sua ligação é realmente com humanas, né? Exato. Você já viu como é interligado, né? Pois é. Jornalismo, cineasta, depois eu entrei, depois letras, que eu concluí letras, eu entrei em engenharia, mas não consegui continuar. Curioso isso. Aí vim para Salvador, fiz pedagogia um pouco, porque eu dava aula. Mas lá em São Paulo você não escrevia poema? Só veio escrever aqui? A minha mãe percebeu que eu escrevia poemas. Eu escrevia alguns desabafos, assim, jogava no lixo. Aí quando eu ia ver, ela tinha guardado. Ela percebia. Mas eu também demorei de perceber que ela era poeta. Eu percebia que ela era compositora, porque ela cantarolava coisas que não estavam no rádio. E aí eu pensei, isso não está no rádio. Aí eu lembro que eu percebi mais que ela era compositora. Mas poeta só quando ela começou a me mostrar e me pedir opinião. Porque ela só fez o 4º ano primário. Nossa! Ela é autodidata e só entrou na escola aos 10 anos. Porque o pai dela não permitia que ela entrasse na escola. Por quê? Mulher não podia estudar, não precisava. Tinha que ficar em casa, né? Era a lei daquela época. Servindo. E olha que era pobre, pobre, pobre. Mas mulher não era para estudar. Qual era o bairro que sua mãe morava? Itaquera, que era a periferia da periferia da periferia. Entendeu? Pobre, pobre de maré desci. E você acha que ela começou a escrever poema, sua mãe, por quê? Para desabafar, e ela desabafava com ela mesma, né? Ela já tinha um filho, meu irmão, já tinha eu, né? Meu pai faleceu, ela ficou viúva. Aí conhece o grande amor da vida dela, e aí ela começa a fazer poesia, por causa desse grande amor. Ela estava apaixonada. Nossa. E aí a chama, né, foi a faísca. da paixão foi a faísca para ela começar a escrever.
Foi. Poema. E aí diz que o filho, né, aí tá vendo como puxa de pai para filho, de mãe para filha, veio essa sua veia também poética, né? E que você só foi descobrir aqui. Só aqui. Mas a gente vai conversar sobre isso no próximo bloco, como foi que surgiu o movimento que a mãe dela não conseguiu fazer em São Paulo e que ela implantou aqui desde 2015, que já conta com 40 poetas, todas mulheres. De volta aqui com o nosso Alba Entrevista, entrevistando essa mulher aqui, competentíssima, minha gente. A mulher que é jornalista, é cineasta, poeta. E a gente estava falando muito dessa história da poesia, né? Como foi que surgiu e esse movimento que ela trouxe aqui para Salvador, porque ela é paulistana, ela é da capital de São Paulo, que a mãe dela quis criar, que é a grande poeta mesmo, que colocou aqui nela, em Vitória, essa vontade, né, também de escrever, de declamar poema. E foi aqui que você realizou o sonho de sua mãe, que ela não conseguiu fazer esse movimento. Que ela tentou implantar em São Paulo, em Suzano, onde ela ainda tem a casa dela, né? Embora ela tenha falecido em 2010, ela tentou aplicar algo que conheceu em Salvador, na Galeria 13, nos Poetas da Praça, que ela via declamando na Praça da Piedade. Então ela tentou, as rodas de poesia lideradas por Lindinete Pereira, que é uma das poetas que pertence ao nosso grupo hoje, ela viu esse modelo aqui e tentou aplicar lá em Suzano e divulgou nos jornais locais que no dia 14 de março, que ela aprendeu aqui em Salvador, que é o culto ao poeta Castro Alves, tentou em 14 de março de 98 e deu esse título, Movimento Exploesia. Que é uma explosão de poesia. Explosão de poesias, e divulgou e tal. Aí não teve reverberação, mas tem todas as publicações dessa tentativa dela. E foi lá que eu achei o nome, quando eu decidi que tinha que ter um grupo, mas no nosso caso tinha que ser de mulheres. Por quê? Porque os homens, quando ficam juntos, assim, no mesmo nível assim, de importância, eles tomam conta e as mulheres vão ter que criar outro grupo se quiserem ter voz. Então eu falei, não, as mulheres têm que ser protagonistas. E já começou em 2015 com esse quadro todo de mulheres? Não, você começou com 3 que achei nas redes sociais. Uma que eu já conhecia, que era do Santo Antônio Além do Carmo, uma jovem que ainda está lá, mora lá. E uma outra que eu conheci num outro evento que eu fui, e falei com ela, ela topou. Fui buscando uma, outra, até quando fizeram 3, eu falei, 3, a matemática, 3 pontos determinam um plano. Aí já podemos criar, e criamos com 3 pessoas inicialmente. E quando foi a primeira exposição do Exploesia? Ele nasceu no Cafelier, no Santo Antônio Além do Carmo. Ah, eu adoro o Cafelier. Foi lá, na casa de Paulo Vaz, meu amigo querido. E você, lá dentro do Cafelier, que é um lugarzinho pequenininho, né? Gostoso, aconchegante. Você começou a declamar poesia, é isso? As poesias da minha mãe, porque a primeira edição foi dela. Tem lá o cartaz digital no nosso Instagram, no nosso Facebook, pode achar, tá toda a nossa história lá. E aí começou, você declamou, isso. A outra colega foi, a outra finalizou, cada um com um estilo diferente, é isso? Todos autorais. Viu que a proposta era autoral. Uma aceitação. E não paramos nunca. Até a pandemia conseguimos realizar por mês eventos presenciais. Eram, até a pandemia, 63 edições ininterruptas. E era isso? E lançávamos poetas 2 novas. por mês? Não, 1 por mês, presencial, em locais variados. Cafés, restaurantes, pizzarias, todos os lugares onde nos convidam, a gente vai, não importa onde seja. Seja asilo, seja feira, seja universidade, pode ir lá, podemos. E como de onde que vem essa inspiração para fazer a poesia? E qual é o seu estilo, né? O meu é livre, né?
Meu Como é o estilo livre? Estilo livre é não se preocupar muito com rima, Sim. não se preocupar muito com forma, com ritmo, é se preocupar em expressar o que você está sentindo. Certo. E quando então, você eu pensa anoto o que eu nisso, estou sentindo e acabou. você E escreve, guardo. você grava? Não, eu anoto em papel. Eu faço que nem minha mãe, ando com papel e caneta o tempo todo, sem parar. Na bolsa, não pode faltar. De repente, surge uma ideia, começa a escrever. Fala um aí que você, sempre quando você está nas suas apresentações, é uma que você não deixa de fazer. Mas é poema dela, né? Porque os meus ainda estão meio guardadinhos. Os dela é o que eu mais exercito. Sim, mas tem esse daqui, do Movimento Explosivo. O que é que tem aqui dentro? Tem uma releitura de todo mundo que faz parte desse movimento? Aqui é o primeiro livro nosso, que foi lançado em 2017, se eu não me engano. Tem 20 poetas, as primeiras 20 poetas estão neste livro, né? E a minha mãe começa esse livro. Aqui atrás tem Mabel Veloso, que é nossa... Curadora. Ela participa e dá o parecer dela sobre a gente, a coisa mais linda do mundo. Já fizemos homenagem para ela e tudo. E ela vira e mexe, participa com a gente, né? Então tem umas Ela é uma querida nossa. Tem uns textos aí de várias autoras, né, escritoras, aí de poetas. De 20 poetas, as primeiras 20, como eu te falei. E já vamos lançar o segundo livro aqui. Aqui, ó, por exemplo, aí tem os convites que foram feitos. Então vocês conseguiram realmente realizar um movimento mesmo. Inclusive tem apoio e virou livro. Virou livro. Nós mesmas editamos um livro real. É a primeira publicação, assim, em livro da minha mãe. Entendeu? A primeira. E essa dedicatória aí? Aqui é o histórico dela, a fotografia dela, né? Linda. E tem uns 6 ou 7 poemas dela aqui dentro. E assim, igual para todas as 20. Todas têm a mesma quantidade de poesias aqui dentro. Agora, eu falei bem no início aqui desse intervalo, do segundo bloco, de que na pandemia, né, houve um crescimento muito grande. Daquelas pessoas que nem achavam que tinham esse dom e começaram a escrever, que até porque não tinha nem o que fazer, né? Muitas vezes dentro de casa, presa, logo no começo da pandemia. Foi. E outras que afloraram mesmo o que já tinha, né? Os escritos lá. E surgiu muito poeta de internet. Você vê que você abre vários Instagrams, você vê várias pessoas, tem Instagram só de poesia. Sabe o que eu acho também, Patrícia? É que o mundo, como diz uma senhora que frequenta as feiras e entra no palco com a gente, até que me provem o contrário, o mundo precisa de poesia. É mesmo, né? Precisa de leveza. Nós estamos num momento que a poesia está se fazendo muito necessária. Então é isso mesmo, né? Cresceu na pandemia. Eu acho que sim, Eu diria que sim. E nas redes sociais? Tem o Instagram da Explosia? Tem o Instagram, vocês tem o soltam Facebook, poesias lá? Porque tem gente que se inspira nessas páginas, pega uma poesia para declamar para alguém, para mandar para alguém, para escrever uma carta para alguém, né? Porque eu filmo tudo, eu mesma sou fotógrafa, sou cineasta, então eu mesma filmo tudo o que acontece nas nossas edições e vou publicando tudo lá no Instagram. Então porque a gente faz um híbrido, né? Eu aprendi essa interdisciplinaridade no meu curso de IBE-UFBA, congregar todas as artes. Não é só poesia. Os nossos eventos não são chatos, só poesia, não. Não tem nem como música, ser chato, né? Olha como ela tá. Performance. Tem criatividade. Ela diz que sempre todas se apresentam assim. Isso quer dizer o quê? Essas plumas todas? A nossa graça, a nossa leveza. Cores, alegria. Viver. Eu vou virar poeta. A gente fica toda charmosa. E fizemos um espetáculo no Café Rubi em 2019, antes da pandemia. No Café Rubi. Geralmente dura quanto tempo esse espetáculo que vocês fazem, o Movimento Explosia? 1 hora e meia, 2 horas. Nos eventos presenciais, às vezes, a coisa engata, como foi a última edição agora em julho. Meu Deus, a gente só teve que parar, porque senão ia dar problema com a vizinhança, né? Mas estava tão animado, tão lindo, a gente já estava chorando de alegria. Porque tem poesias também cantadas que precisa de um acompanhamento de um som ou não? Tem sempre uma música, um músico que nos acompanha e tal.
E há entre nós muitas compositoras, muitas cantoras, então nós levamos para os eventos toda a arte que a gente tem, todo o talento que a gente tem. Umas fazem performance, fazem dança, entendeu? É um negócio Geralmente lindo. é sempre fim de semana esses eventos. Quinta-feira, as últimas quintas-feiras do mês. Sempre. Sempre. Agora que voltou de vez mesmo, Sempre, né? Que voltou. a pandemia está mais branda. Tá, né? já voltamos. Se apresentam onde? Ultimamente Vitória? nos apresentamos na Fratello Pizzaria na Graça. Sim. E em julho foi lá Napoletana, na Mouraria. Porque o pessoal gosta e fica chamando a gente. Ai, vem aqui de novo, vem aqui de novo. E é sempre em lugares assim, de muita comida, né, gente? Porque o povo vai comendo. Isso, mas o público já sabe que precisa fazer silêncio. O público já sabe, já foi aprendendo. É maravilhoso, eles prestam muita atenção total e muito silêncio. Vai comendo em silêncio, vai prestando, vai chorando até. Agora a gente sabe que quando tem plateia, né, quando tem público, geralmente o público pede, né, uma ou outra poesia, né? A gente sabe que quando a gente vai para um show, aí tem sempre um que canta aquela música daquele artista, daquele cantor e o cantor canta. E no caso, tem pedidos para vocês? Fala alguma coisa sobre amor, fala alguma coisa sobre flor. Tem. E vocês conseguem fazer na hora ou vocês se lembrarem que tem uma poesia de flor? Não, tem por exemplo, a Lindinete Pereira, que ela tem uma poesia maravilhosa, mas que só ela sabe defender aquela poesia dela que se chama Grávida de Mim. Toda vez a plateia fala, eu quero grávida de mim. Aí tem uma outra aqui, no caso a Regina, que era simplesmente fotógrafa com a gente. Daí a pouco começou a escrever poesia. E aí ela fez uma paquera online, que toda vez eu quero paquera online. Não sei se é massa, porque geralmente o público já acompanha o trabalho de vocês, né? E vocês devem soltar as informações no Instagram, nas redes sociais. Exato. E aí a pessoa já sabe que vocês vão se apresentar naquela última quinta-feira em tal lugar e vão, né? E vão. Nós temos o público que até hoje nos acompanha desde a primeira edição. Amigos que são cativos nossos. Agora, a Berenice Carvalho era uma poeta, minha gente. Né? Nonagenária. Ela morreu recentemente. Morreu agora, dia doente, 31. Né? Morreu recentemente. Vocês foram todas, né, pro velório, pro enterro. Foi alguma coisa diferente lá? Vocês conseguiram declamar poemas da Berenice? Conseguimos. Foi um enterro diferente, uma despedida. Diferente, os filhos não esperavam e ficaram muito impressionados porque a gente declamou os poemas dela. Que lindo! Porque ela esteve conosco em abril, feliz da vida, entre nós, declamando, falando. E o estilo dela? Era livre ela também? Diz assim, ou era... livre, porque ela diz, tem rimas simples, mas ela diz, eu sou porta-voz do meu coração. Eu não sou poeta, eu sou porta-voz do meu coração. Então... Tem um aqui que eu abri, não sei se é ela que me mandou abrir aqui, mas fala assim, o amor só acontece quando esquecemos de fechar o coração. Ele chega de mansinho, triste e carente, querendo proteção. Vem disposto a tudo, dando até o mundo, só para agradar. Mas quando tudo conquista, com a maior indiferença, diz que acabou o tempo de amar. Viu aí? E em outros corações vai bater mais lágrimas, vai fazer rolar. Este cruel andarilho, destruindo outras vidas, batendo de porta em porta, ele vai continuar. Exatamente. Amor andarilho. Poemas lindos, né, gente? Então, e servem de inspiração. Servem. Com certeza. E como é para você criar esse movimento que nasceu no coração de sua mãe, hoje você conseguir realmente fazer uma explosão de poesia em Salvador, que até então, eu acho que muita gente nem sabia que existia isso aqui, né? Acha que Salvador, que a Bahia é só a terra da capoeira, do acarajé, do axé, do samba. Mas também é da poesia. Também é do samba e da poesia. Da poesia produzida por mulheres. Essa é a novidade. E só o nosso grupo é composto de poetas mulheres. Vocês já fizeram uma poesia ao pé de Castro Alves?
Não, sempre, todo ano a gente vai lá e declama lá para Castro Alves. Que Eu lindo. declamo o poema da minha mãe, que os poetas da rua pedem. Vitória, aquela da sua mãe, é total Castro Alves aquilo, porque ela escreveu também na mesma idade que ele. E o amor era tão forte, que eram altos e baixos, esse amor que eu te falei, que aos 24 anos ela faz essa poesia, Vida e Morte. Que eu começo com Raul assim. Morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida. De tantas ilusões, desiludida, de tanto fracassar para o mais forte, por mais que eu queira amar a minha vida, às vezes chego a desejar a morte. Mas eu gosto de viver e eu amo a vida. E sei, mas que ninguém a quero eu. De tudo que eu amo é a mais querida, por ser um dom que eu recebi de Deus. Mas, mesmo amando-a, não desprezo a morte. Amo-a também, pois sei que a minha sorte é amar o que já tenho e o que me vem. E se a vida não me quer, só me maltrata, se me é às vezes por demais ingrata, morrer para mim não é um mal, é um bem. Vida e Morte, Clotilde Sampaio. Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar espera só por mim. Entendeu? Vida e Morte. Eu falo isso lá diante do Castro E se Alves. emocionou, hein? Toda vez. Sempre. Porque eu fui testemunha de tudo que ela passou. Não sei se é porque a gente é mulher, né? Então eu assimilei muito tudo que ela passou. Eu era a filha mais velha, a mulher. Então, e a filha que mais conviveu com ela, porque ela morou comigo aqui no Pelourinho, em Salvador. E que realizou o sonho dela. Estou realizando, porque agora uma editora de Portugal vai lançar o livro dela, entendeu? Que vai se chamar A Infinita Clô. Vai sair para o mundo, que ela amava a cultura portuguesa. Os poetas portugueses, Fernando Pessoa, eram os ídolos dela. Fernando Pessoa, José Régio, Mário de Sá Carneiro, Flor Bela Espanca, Miguel Torga. Ela declamava esses poetas, principalmente os portugueses. Quero agradecer a Vitória Régia. Olha o nome dessa mulher, Vitória Régia Sampaio. Ela que é cineasta, pesquisadora, escritora e poeta, minha gente. Quer saber mais? Instagram, qual é? Rede social, Movimento Facebook. Exploesia. Movimento Exploesia. Tem todas as informações de todas as quintas, onde é que vocês vão se apresentar. Tudo. Né? E se quiser participar também, olha que tem uma mulher ali que está falando, Isso, eita! venham, Eu também mulheres. escrevo! Mulheres, as mulheres ainda têm acanhamento de dizer que escreve. Outro dia nós estávamos num shopping lá em Itaigara. Falei, olha, vocês aposto que tem algumas aí que escrevem. Aí uma fez assim, ó. Eu escrevo. Entendeu? Ainda há um acanhamento. Falei, queremos você, venha. Então pronto, minha gente, Movimento Explosia no Instagram, no Facebook, aí vocês ficam sabendo de tudo e podem contar um pouquinho mais dessa sua história também, que às vezes você pode estar aí passando, escrevendo. Não guarde não, vamos mostrar. Vamos mostrar para o mundo. Isso, obrigada, Valeu, muito obrigada, Patrícia. Vitória. Obrigada, emocionante, bom saber que você traz à tona essa lembrança de sua mãe e que aqui, graças a Deus, deu certo. Obrigada, viu? Com certeza, só está aumentando, como você disse. Obrigada. A gente vai ficando por aqui e vocês acompanhem toda a nossa programação aqui na TV Alba. Tchau, tchau. Tchau, tchau.